Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tá frio? Aqui parece que o inverno voltou. Aqui em São Paulo, quando chove, principalmente nesse período de frio, a temperatura cai mais ainda. É ruim, Shimada? Pra mim não. Eu tô aproveitando ao máximo porque eu não me sinto confortável no verão. Não suporto o calor. Quando o sol bate na minha pele, literalmente eu sinto como se estivesse queimando. Vai ser muito comum no verão eu sair de guarda-chuva, chapéu, cobrindo tudo. É complicado, né? Cada organismo reage de uma forma a tudo. Como é que estamos em nossos registros, no nosso querido e precioso diário? Estamos no nosso 8º passo da jornada de autoconhecimento. E que maravilha é esta jornada! Vocês notaram o quanto nós aprendemos conosco? É como se estivéssemos diante de nós mesmos. É estranho, mas a sensação é essa. Como se nós fôssemos os nossos próprios professores. Através de tudo que nós vivemos, nós reaprendemos muitas coisas, principalmente quando mudamos a nossa visão sobre determinadas situações. E olha só, você conseguiu fecundar aquele óvulo, você conseguiu ser gerado no ventre da mamãe, você conseguiu vir a este mundo, passou pela infância, passou pela puberdade, passou pela adolescência e chegou à mocidade. A mocidade. Parece que somos eternos quando somos jovens, né? É na mocidade que o adolescente extrapola para a vida. Tudo aquilo que estava sob o controle dos pais, tudo aquilo que os pais diziam, não pode, não faça. Você vai experimentar e vai fazer na mocidade. Eu consigo imaginar como serão os registros da mocidade de vocês. Uma nova fase, uma nova versão de vocês que será melhorada ou não, até a finalização dessa fase de vida, onde a vida com certeza é a aventura mais verdadeira. É o tempo de experimentar, de se permitir, de se aventurar, de entregas e de experiências não tão agradáveis, né? Se você estiver na década de 50 como eu, ao olhar para a tua mocidade, pode ser que alguma questão inacabada esteja lá. Embora a impressão que eu tenha é que a juventude parece
uma fase de vida muito mais longa do que as demais, ela também parece muito mais rica em vivências. É uma impressão. Parece que da infância até a adolescência, o tempo passa mais rápido. Durante a adolescência, ela parece ter um tempo assim. Desculpa. Parece ter um tempo assim. Dentro de uma normalidade. Mas quando chega na mocidade, parece que o tempo é mais longo e há muito mais vivências. Talvez por causa dessa sensação de que temos de sermos eternos, de sermos mais entregues a tudo que temos para viver, a sermos mais intensos em tudo que vivemos. É muito parecido com a década de 70. O início da década de 70 trouxe a revolução sexual, as mudanças drásticas de comportamento e da sociedade. Os jovens eram escancarados, explícitos, intensos, rebeldes em relação aos conceitos existentes da sociedade, da moral, dos bons costumes, né? A mocidade é tipo isso. Se durante a adolescência toda essa vontade ela era reprimida porque limites eram impostos para nós, na mocidade nós temos a oportunidade de exteriorizar tudo, extravasar tudo e realmente em algum momento determinar quem nós seremos a partir dali. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo possui o lado luz e o lado sombra, né? Um momento de silêncio é para me lembrar da minha própria mocidade. Acredito eu que os assuntos inacabados mais presentes, mais frequentes na mocidade serão as questões relacionadas aos relacionamentos afetivos. Embora hoje em dia eu já tenha visto crianças de 12 anos namorando, o que deveria ser proibido, porque a infância deve ser vivida, cada fase de vida deve ser vivida exatamente conforme a idade, né? Não é à toa que o corpo ele se prepara também para cada fase. Aos 12 anos, o corpo não está preparado para determinadas práticas, não é? E nem para o resultado dessas práticas. Há uma alteração nos processos entre uma fase e outra, no curso natural de cada fase. Hoje em dia, eu não sei se isso vai corresponder, mas até uns anos atrás, a mocidade era um momento que o indivíduo realmente experienciava
as relações afetivas, explorava a sua sexualidade, não mais sozinho como costumava ser na adolescência, com diferentes parceiros, com diferentes tipos de relacionamento, como cada um se permitiu, né? A minha mocidade teve muitas experiências afetivas no quesito sentir. Não é por acaso que hoje eu viva no celibato. Embora eu goste muito de sexo, quer dizer, o animal, ele adora sexo, parece que ele vive num constante cio. Na mocidade e na adolescência, eu não me rendi a esse tipo de experiência. É estranho, né? Eu não tive muitos parceiros sexuais, eu tive afetivos, literalmente afetivos. Desculpa. Na questão sexualidade, eu sempre fui extremamente seletiva e ainda assim eu errei muito nas minhas escolhas e passei por experiências que poderiam ser consideradas traumáticas. Imagine se eu não fosse seletiva. Que meleca teria dado. Ah, por que, Shimada? Você não quis experimentar nada? Eu acho que é da minha natureza, da minha personalidade, assim. Eu sou muito do sentir, mas não fisicamente. Eu sempre levo mais em consideração o sentir interno. Essa coisa da troca de energias através de vibração, não pelo contato, sabe? O contato, ele pode enganar muito, mas as energias, elas não mentem. É um bom exemplo para mim tentar explicar. Quando raramente desperta o interesse por outra pessoa, nunca será pela aparência, pela cor do cabelo, a cor do olho, a forma do rosto, a altura, o tipo físico. Não. Tudo isso, para minha mente, significa o olhar superficial. Estes dois olhos e os seus limites para enxergar. Estes dois olhos só enxergam o que é superficial. Por isso que é raro despertar o interesse em alguém. Quando raramente isso acontece, sempre vai ser a energia da pessoa. Essa energia, ela estará refletida no intelecto, na postura, nas atitudes, na maneira como se expressa verbalmente, no tom de voz, em quem a pessoa é, naquilo que ela exterioriza, daquilo que vem de dentro para fora. Tudo isso corresponde para mim à energia. Isso quer dizer que normalmente as pessoas não terão cabelo, face, altura. Nunca vai ser relevante a aparência da pessoa, mas quem ela é de fato.
aquilo que ela vibra, manifesta, né? Então, tanto a minha adolescência quanto a minha mocidade nesse quesito foi completamente diferente da maioria das pessoas. Eu tinha algum trauma relacionado a isso, só se for de outras vidas, né? Porque, embora algumas situações pudessem ser traumáticas, não foram. Elas só contribuíram para que eu criasse meu próprio conceito daquilo que eu gosto ou não gosto numa pessoa só. Isso não tem nada a ver com idealização. Isso tem a ver com atração ou aversão. Eu sou do tipo de pessoa que ainda acredita no relacionamento inocente, no relacionamento de almas ou de chamas, no relacionamento do amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele só acontece uma vez na vida. É igual acontece com as araras. Quando a arara macho se exibe diante de uma fêmea e essa fêmea aprova ele, eles ficarão juntos por toda a vida. E quando um cumpre o seu tempo de existência, o outro acaba partindo também. Foram pouquíssimos casais ao longo da vida que eu vi com um tipo de relacionamento assim, mas existiram. Não sei se hoje em dia ainda existe, mas eu já vi. Não é que eu espere que eu vá viver um relacionamento assim, ainda mais com a minha idade, não é que isso tenha a ver com idade. É que eu não tenho mais o foco nisso, né? Eu passei muitos anos dentro de um casamento que não foi legal. E eu casei jovem. Aí até que enfim, eu alcancei minha liberdade. Não tem mais pai e mãe para ficar ali mantendo as rédeas curtas. Não tem mais um marido. Só agora eu posso realmente usufruir da minha liberdade, da minha autonomia, do meu direito de ir e vir, de escolha. Você acaba não pensando em ter um relacionamento. Todas as nossas escolhas acabam se refletindo de alguma forma em nossas atitudes, no nosso modo de vida e tal. Mas eu imagino que a mocidade de vocês tenha sido bastante agitada e eu não estou falando apenas sexualmente. Acredito que vocês não tiveram esse pensamento tão... Desculpa. Esse pensamento tão... parece de autopreservação, assim. Mas não é. É uma opção mesmo, né? Então, acho que vocês tiveram uma opção muito diferente da que eu tive. E além de vocês se permitirem estar em grupos de amigos, viajar com esse grupo de amigos, né? A mocidade é um período onde os indivíduos estão mais acompanhados, estão em grupo, bando, pertencendo a uma tribo. Um ponto interessante até, porque se você já chegou na fase adulta, a presença da solidão, da necessidade de validação, da necessidade de pertencimento, pode estar relacionado
a mocidade quando você tinha o inverso disso. Na mocidade, por estarmos inseridos em grupos em um grupo de semelhantes, você constantemente vai receber validação, você vai se sentir pertencendo, aprovado. É uma questão para se pensar. Pode estar ali nas entrelinhas dos registros da sua mocidade. Provavelmente podem ter existido algum tipo de frustração, algo que gostaria de ter vivido e não viveu, em qualquer área da vida. Uma faculdade que quis fazer e não pôde, seja por imposição dos pais, seja porque não havia condições, seja porque a realidade naquele momento exigiu que você se formasse em outra profissão que te trouxesse um retorno mais rápido. Pode ser que você tenha deixado um romance para trás. Na época não foi permitido, ou haviam muitos obstáculos. Não houve nenhum começo e nenhum término. Consequentemente, aquilo ficou dentro. Você seguiu a vida, mas não finalizou. Ficou aqui dentro da mesma forma que ficou no passado. Nem começou, nem terminou. Pode ser que muitas questões com o papai e com a mamãe tenham evoluído bastante, tenham se potencializado. Consequentemente, as atitudes no relacionamento com os pais pode ter mudado. Pode ser que você passou a responder papai e mamãe. Pode ser que ocorreram muito mais discussões. Pode ser que na incapacidade dos pais e te impor limites, em argumentar de ser claros o bastante, por não terem mais controle sobre você, ou vocês, eles perderam a linha em algum momento e disseram algo que machucou e ficou? Ou vocês fizeram isso? Deve ter também muita história de vivências e experiências que vocês fizeram escondido, segredos secretos que vocês mantêm até hoje. Pode ser que vocês tenham confidenciado para um melhor amigo, uma melhor amiga, ou não. Tá aí até hoje, você não conta para ninguém. Hoje você pode contar para você mesmo, através do seu grande amigo diário. Já contei para vocês que fofa Adriana, ela deu um nome para o diário dela, ela chama de melhor amigo. O diário é isso. Vocês já deram nome para o diário de vocês? Eu lembro do meu primeiro diário com chave. Nesse diário especificamente, eu anotava meus segredos secretos. Isso foi na adolescência. À noite,
eu dormia com ele embaixo do travesseiro, depois de dar um beijo. De dia, eu escondia em um lugar que eu sabia que ninguém ia encontrar. Era interessante fazer isso. Não dava apenas mais sentido para o diário, dava também muito mais importância para ele, para o que estava registrado nele, e ensinava, mesmo que inconscientemente, um senso de valor. Um senso de valor para o que é nosso e só nosso. E nós perdemos isso depois da adolescência. Perdemos de vez na mocidade. É muito necessário nós termos isso, recuperar isso, o senso de valor com a nossa história, com a nossa origem, com nossas experiências, com o nosso saber, com tudo que aprendemos, com tudo o que colocamos em prática e funcionou. Tudo isso tem um valor imenso. É só seu. Precisa ser protegido, mantido, cuidado. Na mocidade também, aquilo que na adolescência era apenas sonho, na mocidade passa a ser a possibilidade de realização de sonhos. Desde o primeiro emprego, o primeiro relacionamento sério, o primeiro carro, a carta de motorista, a primeira extrapolia que pode fazer sem esconder de ninguém, a primeira ressaca. Cada fase é feita de primeiras vezes, né? Que interessante. Agora eu entendo porque eu sempre fico com vontade de esganar alguém quando esse alguém diz: ai, eu tô morrendo de tédio. Como que alguém pode sentir tédio nessa vida? Não, a vida não é simplesmente dinâmica. E esse dinamismo está muito relacionado com as obrigações do cotidiano. Ainda mais se você não conhece o buraco de tatu. Você não vai concordar comigo. Mas se você conhecesse o buraco de tatu, você ia concordar. Que buraco de tatu? A linha de metrô amarela do metrô de São Paulo. As estações de metrô da linha amarela. Tem uma estação específica que é impressionante o tanto de escada que você tem que descer para chegar na plataforma do trem. Cavaram ali, cavaram, quase chegaram no Japão de tanto que cavaram. E lá embaixo são as plataformas. De segunda a segunda, aquilo é frenético. É um fluxo de gente, de pessoas, como se fosse um rio de pessoas. É assim.
cheio, movimentado, mas não simplesmente movimentado. Você vê com esses olhos e você sente a energia, a pressa. As pessoas estão com pressa. Acho que o momento de chegar na estação até a plataforma, onde a pessoa consegue dar uma pausinha, é quando elas optam pela escada rolante. Porque ali você não precisa correr, não tem como. Tá todo mundo juntinho na escada rolante que vai. Antes dali, depois dali, é pi, 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 pi. Não, a vida não é assim. A vida é um fluxo contínuo. É confortável, sabe? Todos os desconfortos da vida somos nós que criamos. Por diversos motivos. E faz muito sentido a juventude parecer ser uma fase mais longa e mais repleta de vivências. Nós realmente nos permitimos viver muito mais. E isso dá a sensação de mais tempo vivido. Porque viver isso? Experimentar, fazer, se movimentar, realizar. Há pessoas que não tiveram uma mocidade assim. Há pessoas que foram condicionadas a viver de determinada forma, seja através do controle dos pais, seja através do controle de um parceiro precoce. Essas pessoas provavelmente, na oportunidade que tiveram de se liberar das duas, uma, ou foram viver com intensidade a própria liberdade, ou não sabem o que fazer com essa liberdade. Ao mesmo tempo que tudo vivido antes da juventude e após a juventude tem um significado especial. Porque veja bem, da infância até a adolescência, quantas vezes você não pensou ou disse: um dia eu vou ser grande e aí eu vou fazer tudo que você não deixa eu fazer? Porque quantas vezes você ouviu: você não pode fazer isso porque você é criança, você não pode fazer isso porque você é menor de idade. E aí você pensou ou disse: um dia eu vou crescer, quando eu crescer eu faço. É como na adolescência querer fazer tatuagem e os pais não deixar. Não vai fazer tatuagem. Das duas, uma. Ou você vai fazer escondido e eles só vão ver quando você for maior de idade. Ou quando você for maior de idade, você vai encher o corpo todo de tatuagem. É interessante, né? E depois da mocidade, aquele momento triste em que temos que deixá-la e por um ledo e cano passar a viver a vida com seriedade.
Vocês já perceberam isso? Só quando a mocidade acaba, a gente vira para a própria vida e pensa, agora eu tenho que sossegar, agora eu tenho que levar a vida a sério. E então começa a surgir o adulto chato, o adulto ranzinza, o adulto carrancudo, o adulto sério, com aquela pose de eu sou maduro, eu sou responsável, eu sou vivido, não vem não. É só uma fachada isso, gente. Por dentro ainda é o jovem, ou é o adolescente, ou é a criança. Não pensem vocês que foi a mocidade que criou esse adulto. Pode ser que em alguns momentos ao longo da vida até ali se reflita nessa pessoa carrancuda que surge, que acha que levar a vida a sério é ser sério, carrancudo, sem graça, mal-humorado, essas coisas típicas, né? É como se fossem traços de personalidade, mas não são, não. Se fizer uma análise da personalidade de fato do indivíduo, da sua predisposição, combinar isso com seus traumas, com aquilo que tornou o seu valor moral, mas os conceitos que carrega consigo ainda, não. Nada disso gerou essa pessoa sem graça. Ela se fez assim. É uma couraça, é uma armadura, uma defesa para se proteger. Eu já vi muita gente assim. É como se fosse uma fantasia. Em dado momento a pessoa decide se libertar daquilo tudo, puxa um zíper e sai de dentro. Totalmente diferente daquilo que era até então. Se a pessoa ela continua levando para o resto da vida toda essa capa de defesa, nós veremos um idoso ranzinza, arrogante, resmungão, crítico, hipócrita. Ação e reação, né? Consequências. Essa capa de defesa, assim como a essência, assim como nós como um todo, vai passar também pela atualização que gera uma nova versão de nós. Cada fase da vida vai deixar uma questão inacabada que nós precisamos resolver. Aquilo que pode parecer que foi gerado na mocidade pode ser simplesmente uma questão da infância ou da adolescência que não foi tratado, não foi cuidado, não foi finalizado. Quando chega na mocidade, aquilo já tem uma grande proporção. Pode se manifestar através de ansiedade, síndrome de pânico, depressão.
e outras doenças. Dependendo de quanto tempo for e o que for, vai se refletir em sintomas físicos. Aí, o jovem, ele vai achar que tudo isso está relacionado com algum trauma ou decepção de um dos relacionamentos afetivos. Acreditando nisso, consequentemente, vai transferir para todos os relacionamentos os mesmos fatores que desencadeiam as mesmas decepções, os mesmos traumas, as mesmas frustrações. Por quê? Porque é um assunto inacabado que vai transitando de relação em relação como se fosse um espírito vagando. E de repente, você cada vez mais está se decepcionando através de relacionamentos afetivos, quando na verdade esse dilema, essa dor que sempre se manifesta de maneira muito mais intensa do que foi na adolescência e na infância, está lá. Na adolescência e na infância. Ah, mas não tem nada a ver, porque as minhas experiências afetivas foram horríveis. Experiências afetivas, elas não são apenas românticas. Relacionamentos afetivos têm a ver com a troca de afetos. Afeto. A nossa relação com o papai e com a mamãe é um relacionamento afetivo. É um tipo de relacionamento afetivo que é conduzido de uma maneira diferente do relacionamento romântico, mas é afetivo. Se você teve uma questão inacabada afetiva na sua infância ou na sua adolescência, seja com os pais, seja com irmãos, seja com amigos, seja com paqueras, com primeiro amor, isso vai se refletir na mocidade numa dimensão muito maior, porque não foi tratado, não foi cuidado. E aí na mocidade se reflete aonde? Nos relacionamentos românticos, afetivos românticos, com namorados, namoradas, com parceiros sexuais, sabe? É também na mocidade que inconscientemente ocorre uma inversão de valor quanto ao que seja amor. Isso pode acontecer exatamente por causa dessas questões afetivas que não são resolvidas. O amor passa a ser entendido e manifestado como atração sexual. É quando começa a surgir o conceito de que a minha imagem ela tem que ser cada vez melhor para que meu parceiro goste mais de mim. Eu tenho que ser muito bom, muito boa na cama, porque assim o meu parceiro, a minha parceira vai me amar mais. Ah, faz uma semana que ele não me procura. Ah, ele tá me tratando normal.
A gente continua fazendo coisas junto. Mas ele não me chamou para ir para a cama. Eu acho que ele não me ama mais. Aí toda vez que o parceiro ou a parceira não demonstra interesse sexual, o outro acredita que não há mais amor porque se faz essa inversão. Essa inversão ocorre a partir da questão afetiva não resolvida, que consequentemente desencadeia a necessidade de validação, de aprovação e de pertencimento. Nada como um relacionamento romântico para transferir tudo isso. Lá no inconsciente, o parceiro, ele sempre vai estar de alguma forma relacionado aos nossos pais. Ao pai ou à mãe. Por exemplo, filhas que tiveram muito problema de relacionamento com o pai, estão mais predispostas a ter dificuldades nos relacionamentos românticos. Elas terão mais dificuldade de encontrar o parceiro certo. É um tipo de transferência que ocorre que a gente não percebe. Se essa filha ela tiver sérios problemas de relacionamento com a mãe, aparentemente ela pode parecer que vive o relacionamento perfeito, mas se você analisar com mais profundidade, esse relacionamento aparentemente é perfeito porque ela é submissa. Ela se sujeita às vontades do outro. Por quê? Porque a mãe ou era assim, ou ela era assim com a mãe, ou a mãe se submetia ao pai ou à situação. Também uma questão que é inacabada a partir do momento que a gente presenciou aquilo e não compreendeu, não resolveu dentro da gente. É estranho, né? Uma coisa pode refletir a outra, para bem ou para mal. Não é à toa que a vida é a maior escola de mistérios que existe. Não é à toa que viver é aprender constantemente. E a vida é feita de escolhas. Às vezes, nós vivemos numa fase da vida que nós não temos como escolher a situação em si, os imprevistos, os acontecimentos, as pessoas que cruzam nosso caminho, mas isso não nos tira a responsabilidade de escolher. Nós podemos escolher como reagir a tudo, como se portar, como definir, como se adaptar ou como se isolar. Eu ainda estou tentando lembrar da minha juventude. A cronologia das minhas fases de vida não foram muito parecidas com de vocês, não. Quando a pessoa é esquisita, ela não é muito dentro da caixinha, ela foge um pouco da normalidade, isso vai se refletir em tudo que se relaciona à pessoa. Eu tô percebendo que minha vida toda foi um fluxo.
repleto de anomalias. Eu falei no outro vídeo que na puberdade, meus pais, eles fizeram eu ter aulas de boas maneiras. Eu não exagerei quando eu disse que eu era tipo Mowgli. Naquela época, existia um padrão de criação. Todas as crianças da minha idade recebiam o mesmo tipo de criação, de educação. Os conceitos da maioria eram os mesmos porque eles eram da mesma origem, das áreas rurais, da roça, da vida no campo. Então, eles trouxeram com eles para um lugar que não era muito diferente, embora hoje seja, mas trouxeram com eles esse conceito das áreas rurais, esse padrão de criar os filhos. Todas as pessoas que ainda vivem aqui, que têm a mesma idade que eu, tiveram o mesmo tipo de criação, menos eu. Não dava. Meus pais não conseguiam usar o mesmo método em mim. Eles tiveram que criar um método próprio. Um deles é fazer aulas de boas maneiras para me entender por que nós usamos os talheres, o prato, por que nós temos um modo de se sentar à mesa, como nós comemos determinados alimentos, porque eu era um animalzinho mesmo. Eu era literalmente um animal bípede, um filhote. Eu não conseguia entender porque a coxa de frango não podia ser comida com a mão. Tinha que usar talher. Ainda mais porque meus pais achavam que a solução da minha vida era casar e eu iria casar cedo. Eles não esperavam assim, ai, minha filha vai fazer tal faculdade, vai se formar e vai ser uma grande profissional. Não. Eles achavam que era só eu casar. Meus pais eram suspeita para falar, mas eles me achavam linda, maravilhosa. Eu teria um ótimo marido, um ótimo partido, muito rápido. Então eu não precisava mais nada da vida. Só que este conceito deles também não cabia em mim. Né? Isso quer dizer que tudo que eu vivi não tem muita semelhança com o que vocês viveram. Quer dizer, quando eu digo que vocês podem tudo o que vocês quiserem, que vocês têm um leque de possibilidades, eu estou falando muito sério. Se vocês tivessem nascido com o cérebro igual ao meu, que funciona do jeito que funciona, vocês não teriam tido essa riqueza de vivências. As pessoas que têm o cérebro funcionando igual ao meu, elas são introspectivas 20 horas por dia. Elas sentirão um prazer absurdo em estar dentro delas, em estar em silêncio, em estar isoladas, em estar hiperfocadas em alguma atividade precisa e lenta. Elas não irão gostar, por exemplo, de ir no show de rock and roll
de ficar no meio daquela muvuca toda, onde todo mundo tá pulando, cheirando a álcool. Não. Elas não irão a barzinhos onde tem som ao vivo e aquelas luzes piscando. Elas são pessoas chatas? Não. Algumas pessoas nascem com o cérebro funcionando de modo totalmente diferente do que a maioria das pessoas. Consequentemente, elas vão ter um modo de vida, elas vão viver, elas vão reagir e experienciar as coisas totalmente fora do padrão da maioria. Esse é meu caso. É pena que eu descobri isso muito tarde. Sim, eu só descobri que o cérebro das pessoas não funcionava igual ao meu no começo da minha mocidade. Até então, eu achava que tudo o que eu comunicava para as pessoas era totalmente compreendido porque a mente delas funcionava igual. E não era. Obrigado, amigos de infância, que tantas vezes você fingiu que compreendeu o que eu estava falando. Hoje eu sei que não. Porque tudo que eu falava estava relacionado ao quê? Comportamento, mente, sentimentos, sensações. Quando a pessoa é hiperfocada nesses assuntos, ela só vai falar desses assuntos, né? Pois é. Aí eu tô tentando achar alguma coisa de interessante na minha juventude. Eu aprontei, claro, né, gente? Mas não como a maioria de vocês, assim. Ah, entre um espaço vazio e outro, alguma coisa que eu aprontei que eu considero um momento de extrema liberação de adrenalina, porque não era comum. Como, por exemplo, se esconder debaixo da cama da irmã do namorado, porque o pai do namorado chegou. Isso para mim foi um momento de extrema adrenalina, perigo, emoção, tudo junto. Por que você se escondeu debaixo da cama, estimada? Não interessa. Também por causa da minha doença, eu não pude fazer muita coisa que eu quis fazer. Pular de buggy jump. E naqueles negócios nos parques de diversão que sobe para as alturas e desce com tudo, ou montanha-russa, não posso. Há coisas que eu sempre quis fazer e não pude por causa da minha doença. Gostaria de fazer? Não. Hoje eu tenho maturidade e compreensão suficiente para entender por que eu não devo. Nós podemos tudo que a gente quiser, mas não devemos tudo, né? Então, não. Enquanto a vida do jovem é intensa, agitada, parece que eles estão ligados no 220, no 440. A minha era mais discreta, disfarçada. Havia
não era equilíbrio. Era regrada, assim. Eu só passava dos limites da intensidade quando o meu humor se alterava. Parecia que eu estava soltando fogo nos olhos. Eu subia o tom da voz e eu começava a falar um montão. E eu não estava nem aí com o que exatamente eu estava falando ou para quem. Quando eu tive meus filhos, eles eram crianças, eu ainda tinha um pouco disso, que durou pouco. Porque logo eu me liguei que eu estava repetindo um tipo de atitude da minha mãe e aquilo, de certa forma, me fez mal e eu não queria que fizesse mal para meus filhos. Foi ali que morreu, mas eu tinha esses roupantes emocionais, intensos, de humor, que eu me transformava, né? Hoje eu ainda tenho, só em uma ocasião eu tenho. Se eu ver uma mãe maltratando de alguma forma uma criança, um filho, ou um adulto fazendo a mesma coisa com uma criança, isso volta. Eu me transformo num bicho. Esta postura toda pacífica, diplomática, desaparece e eu vou para cima da pessoa, não com agressividade e violência, assim, contato físico, não. Eu falo um monte, eu chamo a polícia, eu me altero bastante. É um gatilho? Pode ser. Não me incomoda dele estar aqui, não. Eu acho que todo adulto deveria ter a mesma reação diante de uma cena dessa. Eu gosto. Não ligo que isso esteja aqui. Não me causa sofrimento. Costuma causar sofrimento para a pessoa que maltrata a criança. Há muitos espaços vazios na memória da minha mocidade. Não é que eu estava alcoolizada ou de ressaca e esqueci, não lembro mais, não. A minha mocidade mesmo durou muito pouco, diferente das de vocês. Eu casei muito novinha. Eu tinha entre 21 e 23 anos. Era o começo praticamente da minha juventude e eu casei. Eu casei porque eu fiquei grávida. É um pouquinho da consequência do início da juventude. Se você entra na juventude que nem um cavalo desatrelado, pode encerrar o período da tua juventude mais cedo que você imagina. É por isso. Porque da adolescência até 21 anos, a maior parte do tempo eu passei em introspecção, fechada no meu quarto, sem querer ver visitas, sem querer interação social, pintando, fazendo artesanato, escrevendo. Não é muito diferente do que eu vivo hoje. Só que naquela época eu era mais arisca, né? Hoje eu sou mais sociável. Quando eu tinha algum namorado, eles não duravam nem um mês. Ainda assim, o máximo que era permitido era o beijo.
Se a mão boba se atrevesse a algum movimento que não foi permitido, eu já terminava o namoro ali mesmo. Eu era assim. O primeiro namorado durou mais tempo, 3 meses. E minha mãe esperava que eu me casasse com ele. Eu só tinha 14 anos. Um movimento que ele fez por impulso sexual, eu fiz um escândalo. Eu terminei com ele ali. Minha mãe ainda queria que eu voltasse com ele. Por anos, minha mãe, a família dele insistiu que eu voltasse com ele. Nunca, nunca. Hoje, eu dou graças a Deus que eu não voltei. Nossa, que vidinha ridícula e patética eu teria tido se eu tivesse me casado com ele. Também não teria vivido tudo que eu vivi. Também não teria meus filhos lindos, maravilhosos. Nada é acaso, né? Mas então, não durava nem um mês meus namorados. Porque eu gostava, era do flerte, do processo de conquista e de conquistar. Passou disso, eu não gostava. Quer dizer, no fundo, eu não gostava de ninguém. Eu não me apaixonava por ninguém. Eu me apaixonava mesmo por mim. Não era narcisista. Era como se esse tipo de romance fosse apenas para isso que as pessoas usam hoje em dia. Mera satisfação pessoal, validação, aprovação, nada mais. Eu fazia pela mesma razão? Algumas vezes sim. Mas todas as sensações que envolviam o flerte e a conquista eram para mim muito satisfatórias. Conseguir ter um namorado era o troféu. Quando ele manifestava o primeiro defeito, a primeira atitude que me desagradava, eu terminava. Só então eu percebia que eu não estava apaixonada e não gostava da pessoa. E, estranhamente, aqueles por quem eu realmente me apaixonei, eu não me relacionei com eles assim romanticamente. Quando nós podíamos nos ver, nós nos víamos, ficávamos juntos, sem muita intimidade, só ficando juntos mesmo, conversando. Na hora de ir embora, cada um ia para o seu canto. Isso quer dizer que, como tudo na minha vida, acho que a minha ideia de relacionamento também não é como de todo mundo. E, estranhamente, esses namorados foram o que duraram, que ficaram na memória, porque não havia compromisso, não havia o rótulo. É namorado, é paquera, é ficante, não tinha nada disso. Não era nada definido e não havia compromisso estabelecido. Aí dá para entender por que eu vivo no celibato, assim fica fácil, né? Você é muito exigente, Mada. Eu já ouvi isso, sabia? Você é muito exigente, você é muito seletiva. Não é. Não é. Eu sou seletiva, assim. Eu quero um semelhante, bem semelhante. Isso não existe. Por quê? Porque somos únicos. Não é simples conviver e interagir com uma pessoa esquisita. Tem que ser tão esquisito como eu.
Aonde está? Não existe, né? E também eu sou muito sapiosexual. Eu levo muito em consideração isso aqui. Os interesses da pessoa, ao que ela volta o seu foco. Que tipo de energia ela vibra? Que tipo de conteúdo ela traz para dentro de si, sabe? Isso para mim é muito relevante. Só isso já afasta qualquer um de perto de mim. Eu ligo? Não. Não. Eu sou uma pessoa que ama a solitude. Isso não é trauma, estimada, não. Eu nasci assim. Eu gosto da solitude. Eu também gosto de quebrar padrões. Isso quer dizer que a solitude é um padrão nato da minha personalidade. Isso é quebrado com a presença dos meus filhos e noras. Um dia consegue tornar minha vida uma bagunça, uma barulheira com a presença deles. Nesse momento eu deixo de estar em solitude. E qualquer fagulha de solidão desaparece. Mesmo quando eles estão distantes de mim. Filhos é a coisa mais incrível da nossa vida, tá louco? Então, registrem todos os pormenores, os detalhes mórbidos, sórdidos, secretos da sua mocidade. Procure dar muita risada com isso. Procure analisar, refletir e ver com outros olhos experiências nada agradáveis das relações sexuais, principalmente quando você, mulher, perdeu a sua virgindade. O momento onde perdemos a virgindade é desagradável para a grande maioria das mulheres. Normalmente porque a nossa primeira vez nós escolhemos mal e fomos para a cama com um troglodita ignorante que não sabia nem o que estava fazendo. Muito provavelmente este vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Por quê? Como a juventude parece ser um longo espaço de tempo e muito mais rico em vivências, e os relacionamentos românticos são um grande foco de traumas e assuntos inacabados, nós vamos explorar bastante a juventude. Nós temos que falar desse momento. Perder a virgindade não foi fácil para mulher nenhuma. Dificilmente nós vamos conhecer uma mulher que diga: ai, eu tenho ótimas lembranças da minha primeira vez. Eu não conheço nenhuma. Você conhece alguma? Eu não. Eu, muito menos. A minha primeira vez foi horrível. Foi detestável. Eu vou fazer questão de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês continuem. Porque se vocês chegaram até a mocidade, vocês descobriram os benefícios de se autoconhecer, a dádiva e
o privilégio de se conhecer e da maravilha que é ser você. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.